dia! Hoje vamos fazer um balanço do que rolou aqui no programa neste mês de junho, que está chegando ao fim. Vamos relembrar aquelas notícias mais bacanas e mais importantes para o cidadão pelotense. Também vamos conversar com o prefeito Eduardo Leite e com a vice Paula Mascarenhas. Eles fazem uma avaliação dos acontecimentos de Pelotas nesse mês e vamos saber quais as boas notícias que julho vai trazer para os pelotenses. É o Cidade da Gente que está entrando no ar. Bom dia! Prefeito, vice-prefeita, bom dia! Sejam bem-vindos ao Cidade da Gente. Bom dia, Loren. Bom dia aos ouvintes do nosso programa Cidade da Gente. É para mim um prazer bastante grande poder conversar novamente com os cidadãos pelotenses através desse espaço importante de rádio. Muito bom dia aos ouvintes do programa Cidade da Gente. Na última quarta-feira, a Secult fez o lançamento do Dia do Patrimônio, onde nos dias 17 e 18 de agosto passará a ser comemorado o Dia do Patrimônio Pelotense. Dezenas de prédios históricos vão abrir suas portas à comunidade, combinando as visitações a apresentações artísticas, palestras e acompanhamento de monitores pelos prédios. Essa é uma iniciativa de caráter festivo, mas também educativo. O que esses 2 dias podem acrescentar ao pelotense, Paula? Eu hoje vou falar um pouquinho do que nós fizemos nessa última semana, no último mês, e projetar algumas ações para o mês de julho. Nessa última semana, nós tivemos o lançamento de um programa que eu considero muito bonito e muito rico, que se chama Dia do Patrimônio. É um dia para Pelotas festejar a sua cultura, a sua história, as tantas riquezas que tem a nossa terra, né? Tanta diversificação que nós temos, tanto na área cultural, quanto na área de desenvolvimento, né? Quanto na paisagem, as nossas paisagens. Nós temos aqui a Serra dos Tapes na nossa colônia, nós temos o Pampa e nós temos também a Lagoa dos Patos, né, o Arroio Pelotas, o Canal São Gonçalo, quer dizer, as águas. Pelotas é uma cidade diversa em vários aspectos e temos uma cultura riquíssima, uma história linda que deve ser conhecida e valorizada pela população de Pelotas e também valorizada para que turistas sejam atraídos para cá e façam, assim, girar a roda da economia, tragam desenvolvimento para a nossa terra. E eu tenho certeza que isso vai se afirmar como um grande projeto e vai marcar a cultura gaúcha e a cultura brasileira. Como a senhora avalia o mês de junho, que está quase se despedindo? Nesse último mês, nós tivemos alguns eventos importantes também. Eu registro aqui o projeto do Hemocentro Regional, nosso Hemopel, que lançou o projeto Juntos pela Vida, querendo estimular as pessoas, os cidadãos, a doarem sangue e ajudar a salvar vidas. E também há empresas, né, que podem se associar ao projeto e se tornar empresas amigas do Hemopel. Então, eu aproveito para pedir às pessoas e às empresas que se associem a esse projeto tão bonito, né, com um objetivo tão solidário. Também começamos, no mês de junho, o programa chamado Prefeitura na Colônia. O prefeito, a vice-prefeita e toda a equipe se dirigem aos distritos na zona rural para ouvir as demandas, né, daquelas populações, daquelas comunidades, para conversar, para olhar no olho das pessoas, né, e chegar a conclusões sobre as prioridades, né, o que deve ser enfrentado primeiramente. A gente sabe que não dá para resolver todos os problemas ao mesmo tempo, né? Então temos que elencar prioridades e queremos elencar essas prioridades ouvindo as comunidades. Então o Prefeitura na Colônia, no mês de junho, esteve no Monte Bonito, na Cascata, e agora vai, no mês de julho, ao Cerrito Alegre, e depois, em agosto, nós pretendemos fechar todos os 8 distritos da nossa zona rural. E com relação às manifestações em todo o Brasil e que aqui em Pelotas também tiveram uma grande proporção, qual a sua opinião? Dizer que a gente compreende que a população brasileira está insatisfeita com as políticas públicas. Nós, o Eduardo, eu, a nossa equipe, nós também somos cidadãos, também temos as nossas indignações, as nossas insatisfações, e na condição de governantes, nós queremos fazer a nossa parte. Mas queremos fazer a nossa parte ouvindo a comunidade. Ninguém tem resposta para tudo e ninguém faz nada sozinho, temos essa consciência. Então, queremos ouvir e vamos fazer audiências públicas para chamar a comunidade
e chegarmos a uma conclusão, especialmente sobre a questão do transporte coletivo, que foi uma das questões centrais dessas manifestações. Nós aqui baixamos a tarifa em 15 centavos, foi a maior redução feita no Estado e uma das maiores do país, mas a gente sabe que isso não basta, é preciso muito mais. É preciso ter ônibus mais confortáveis, mais seguros, é preciso ter itinerários adequados, é preciso ter abrigos de ônibus, ruas pavimentadas, enfim, já temos recursos para isso, para os abrigos, mais de 380 abrigos, e para a pavimentação de ruas e duplicação de avenidas, 100 milhões que nós tivemos confirmados no início desse ano e que até o ano que vem vão ser investidos para melhorar essa situação. E também pretendemos fazer a licitação do transporte coletivo, que é algo tão esperado pela população de Pelotas. Estamos trabalhando firmemente nisso e vamos chamar a população, porque ela deve ser ouvida também para definir qual é o tipo de transporte público que nós queremos. Além do Dia do Patrimônio, que vai aproximar a população da história de Pelotas, na primeira semana de julho ocorre a Semana da Cidade, em comemoração aos 201 anos de Pelotas. Prefeito, fala um pouquinho pra gente como vai ser essa semana. Encerrando o mês de junho e às vésperas aí de começar o mês de julho, cabe a gente falar sobre a Semana de Pelotas. Nessa segunda-feira, dia 1º de julho, a gente inicia a Semana de Pelotas de comemoração dos 201 anos da nossa cidade, que vão se completar no próximo dia 7 de julho. Nós temos uma extensa programação cultural que envolve muito as comunidades e que está disponível no nosso site de internet da Prefeitura, que está disponível nos folders da Secretaria de Cultura também, que é a articuladora dessa programação toda, para que cada um, ao seu jeito, possa manifestar o seu amor, o seu carinho pela nossa cidade e dizer que como todos nós gostamos de encher a boca de dizer, pelotenses de coração, que a gente carrega a nossa cidade no peito, que a gente trabalha por ela e que a gente tem todo o orgulho de ser de Pelotas. Por isso, ao longo dessa semana, de 1º a 7 de julho, identifique na nossa programação aquilo que melhor se identificar no teatro, na dança, na música, nas exposições, nas atividades cívicas, né, que a gente tem programada, a forma de expressar o seu amor pela nossa terra e a gente poder celebrar os 201 anos de Pelotas juntos. Não há como falar no mês de julho sem lembrar da onda de manifestações que tomou conta do país. Aqui em Pelotas não foi diferente. Manifestantes se reuniram em frente à Prefeitura em apoio ao movimento nacional pela redução da tarifa do transporte coletivo. Mas tudo ocorreu calmamente. Nessa semana, os pelotenses voltaram a se reunir e protestar. Na semana passada, o senhor se mostrou orgulhoso com o cidadão e com a maneira pacífica como os protestos aconteceram na nossa cidade. Como o senhor avalia essas manifestações para o país e para a cidade de Pelotas? Nesse nosso mês de junho, que vai se encerrando, certamente ele ficou marcado, estará marcado na história, não apenas de Pelotas, mas de todo o nosso país, pelas intensas manifestações populares que aconteceram nas principais cidades do Brasil. E eu quero destacar que enxergo essas manifestações com muito bons olhos, acho que elas são muito importantes na nossa formação enquanto sociedade mesmo, né, por todo o país, porque elas estão muito afinadas com aquilo que eu acredito, com a necessidade de mais transparência por parte dos poderes públicos em todas as instâncias, das ações e do emprego do dinheiro público, e também na necessidade da gente encontrar as formas de agilizar e ter condições de dar respostas mais rápidas para a população. Relembrando o mês de junho e as notícias mais relevantes, um momento histórico que ocorreu na nossa cidade foi a redução da passagem de ônibus. Após alguns estudos, o prefeito assinou o decreto e reduziu 5,45% da passagem do transporte público coletivo. A passagem do coletivo urbano, que era R$ 2,75, passou para R$ 2,60. Vamos relembrar. O Cidade da Gente saiu às ruas para saber a opinião do pelotense e todos comemoram a decisão do prefeito. Acho que tem que fazer a passagem bem mais barata, né? Porque o povo não aguenta mais a carestia de tudo, não. E o que o senhor achou da atitude do prefeito de reduzir a passagem?
Muito boa. O prefeito agiu como ele tem que agir mesmo, tá? Mas é ótimo, não é? Eu acho ótimo para a população e até mesmo para os empresários. Eu acho que está correto, porque os coletivos são em péssimas condições. Tá? Então, pode ter uma tarifa muito alta. Eu, por exemplo, não pago passagem, mas eu vejo quem paga. É muito caro. Eu acho válido. Total. Um trajeto curto e ônibus ralados e sujos. Mas e com relação à iniciativa da prefeitura, do prefeito? Não, eu acho que vale. É válido. Tudo que o prefeito fizer em prol da cidade é válido, né? A secretária de Mobilidade Urbana, Josiane Almeida, que acompanhou o prefeito e a vice na assinatura do decreto, falou para o Cidade da Gente que essa decisão do prefeito contribui também para a mobilidade urbana da cidade. Isso é um grande momento na nossa cidade. Não lembro eu de ter ouvido essa notícia em muitos anos, aliás, não sei se houve, de redução de tarifa do transporte coletivo. Isso é uma coisa fundamental para os nossos planos de mobilidade urbana. Quando a gente está discutindo a questão do trânsito, a questão da mobilidade, enfim, que a gente tem falado bastante, a redução da tarifa é uma parte muito séria, muito importante desse processo, na medida em que convida as pessoas a usarem mais o transporte coletivo, né? Então, sem dúvida, é um ato muito importante. A decisão do governo é inédita na história de Pelotas. Nós conversamos com o prefeito e ele nos explica como foi possível fazer essas reduções. Nós consideramos a legislação federal que desonerou a folha de pagamento das empresas de transporte coletivo e também a recente redução aí a zero do que é cobrado de PIS e COFINS dessas empresas de transporte coletivo. Fizemos os cálculos ao longo da última semana e chegamos à conclusão da possibilidade desta redução, que agora a gente assina e transfere então a redução feita em nível federal para o usuário diretamente a partir de quarta-feira em 15 centavos a menos na tarifa em Pelotas, que é das maiores reduções que a gente tem visto aí das outras cidades, que estão reduzindo em média 10 centavos, e aqui em Pelotas nós estamos reduzindo em 15 centavos a tarifa do transporte coletivo. Além da redução da tarifa, o pelotense pode esperar também melhorias no transporte público coletivo? A gente tem muita preocupação em melhorar as condições de transporte coletivo em Pelotas. Claro que a gente não faz isso da noite para o dia, mas nós estamos gestando, em primeiro lugar, as obras que vão fazer corredores de ônibus na Osório, na Deodoro, na Duque de Caxias. Esses recursos já foram assegurados através do PAC Mobilidade Urbana, que foi anunciado em março do corrente ano, né? 100 milhões de reais que a Prefeitura terá para investir entre este ano e o próximo ano, as primeiras obras começando até o final deste ano, e também a própria licitação do transporte coletivo, né? A gente está trabalhando para organizar o edital, o serviço a ser licitado, e devemos fazer a licitação neste governo das empresas para a operação do transporte coletivo em Pelotas, que também dará melhores condições à Prefeitura de ter as rédeas aí do comando do serviço de transporte coletivo em Pelotas e transferir esses benefícios à população. O Cidade da Gente vai para um rápido intervalo e já volta. Sabe aquele banho que te renova todos os dias? O lixo recolhido à sua porta e o esgoto coletado em sua casa? Você já parou para pensar como é bom ter água na torneira? O SANEP pensa nisso todos os dias. Regularize suas contas. Procure a central de atendimento do SANEP de segunda a sexta do 12h30 às 18h30. SANEP, sua satisfação, nosso compromisso. Bom dia! É o Cidade da Gente que está no ar. No programa de hoje, estamos fazendo um balanço do que rolou na cidade no mês de junho. E ainda tem muita notícia bacana pra gente falar por aqui. E o prefeito Eduardo Leite sancionou a lei que institui no município de Pelotas a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, que deve ser comemorada na primeira semana do mês de abril de cada ano.
O Poder Executivo já inclui essa semana ao calendário oficial do município. Pela lei, a cidade tem que divulgar, por meio da mídia e internet, a conscientização da população sobre o tema, como palestras e seminários, além de campanhas educativas que buscam eliminar a discriminação e aumentar as medidas de inclusão social e a participação dos autistas na sociedade. As mães do projeto Amparo estão comemorando a novidade. Nós conversamos com a presidente da associação, Karen Rosana Scher. Vamos ouvir. As mães estão muito felizes, sabe? As mães estão muito felizes mesmo, e elas tinham certeza que o prefeito ia aprovar, que essa lei ia sair, sabe? Porque ele está com a gente nessa luta já faz um bom tempo também. Ele vem nos acompanhando desde antes, né? Porque ele era vereador, né? O que essa semana vai representar para a nossa cidade, para a comunidade e pais da associação? A Semana Municipal de Conscientização do Autismo é uma coisa muito boa, assim, porque vai dar, assim, oportunidade da população aqui de Pelotas conhecer mais o autismo, ter mais contato, saber, vem cá, mas o que é essa síndrome, né? O que eu posso fazer para ajudar, sabe? Eu digo assim, a sociedade em geral, porque todos, né, na verdade, podem ter alguém autista na família, podem ter um autista na família. Sabe que está faltando hoje muito é trabalhar a conscientização mesmo das pessoas, porque a gente está numa época que a gente está vivendo a inclusão. Então o teu filho, né, o meu filho, no caso, tem 10 anos, ele está numa escola que é uma escola da rede pública e é municipal, né? Sim. E eu acho muito bom que isso esteja acontecendo, onde ele é bem recebido e tudo, mas ainda falta informação, sabe? Falta conhecimento. Então, tu ter aquele espaço, saber que toda primeira semana de abril, sabe? Tu vai ter aquela semana municipal de conscientização, onde o poder público, né? O poder público, as escolas, a sociedade, né, em geral, ela vai se mobilizar para trabalhar isso, para ter conscientização, para ter contato com essa síndrome, sabe? Porque, a gente não pode mais excluir, a gente tem que incluir essas pessoas. E como que tu vai incluir se tu não conhece? Como a Karen falou, há alguns anos o prefeito vem lutando junto com as mães por essa causa. E sancionar essa lei foi uma grande emoção para ele. Essa causa eu luto por ela desde a época de vereador, na Câmara de Vereadores, e agora como prefeito estamos obstinados em poder garantir uma atenção mais integral àquelas pessoas que precisam de maior atenção, né? Eu tenho as lições de um pediatra que nós perdemos recentemente na cidade de Pelotas, no ano passado, que era o Dr. Danilo Rolim de Moura, que frisava muito isso. Se uma criança dita normal, ou seja, que não possua essa síndrome, precisa ter 5 horas diárias em sala de aula, evidentemente que uma criança e um jovem que tem a síndrome, né, que são autistas, vão precisar de mais atenção. Então a gente está preocupado em poder, através do poder público, viabilizar isso, e o professor Gilberto Garcias, popularmente chamado de Cachoeira, que é hoje o nosso secretário de Educação, como médico especialmente ligado a essa área, tem dado também a devida atenção para que a gente possa ampliar o sistema de atenção realmente a essa população e às suas famílias também. Nos primeiros dias do mês de junho, Pelotas recebeu notícias muito boas na área da saúde. O governo federal publicou a portaria que libera a primeira parcela mensal de R$1 milhão para as redes de urgência e emergência da cidade. E também uma verba esperada desde 2010 foi liberada pelo governo do estado para a compra de novos equipamentos para o pronto-socorro da cidade. No mês passado, o governo federal anunciou o repasse de 12 milhões em parcelas mensais de R$1 milhão ao longo de um ano para a rede de urgência e emergência. A portaria federal foi publicada e em breve a verba deve ser liberada. Esse repasse mensal vai viabilizar outros 69 leitos de retaguarda, uma contribuição para desafogar o pronto-socorro e diminuir o número de pessoas que aguardam leitos nos corredores. Nós conversamos com a secretária de Saúde, Arita Bergman. Vamos ouvir. Isso significa que a nossa cidade e a nossa região estão dando a devida prioridade à área da saúde, porque no nosso governo a saúde é agora. E o município de Pelotas também recebeu do governo do estado um recurso aprovado pelo Conselho Regional de Desenvolvimento, CORED, no valor de R$520 mil, que deve ser utilizado para a compra de equipamentos novos para o pronto-socorro da cidade. O processo licitatório para a compra desses materiais deve acontecer em breve.
Todas as macas vão ser trocadas por novas, com guarda e rodas, que vão facilitar o deslocamento pelos corredores. As camas também devem ser substituídas por novos leitos articulados e mais confortáveis. Mais monitores, desfibriladores, oxímetros e outros equipamentos devem ser comprados. Com essa verba, a carência de alguns materiais necessários vai ser suprida, melhorando o atendimento ao paciente e melhorando também o trabalho dos funcionários, que agora vão poder prestar um serviço com mobilidade. A diretora do Pronto-Socorro, Mônica Mendes, comemora a chegada dessa nova verba. Na verdade, a notícia dessa liberação da verba da Consulta Popular de 2010 vem de encontro, assim, a resolução de um anseio de um longo tempo no pronto-socorro, né? Principalmente para a mobilidade dos pacientes lá dentro. Além disso, isso também qualifica o trabalhador, né? Que hoje carrega a maca com os braços, né? Então isso melhora também a condição de trabalho de quem está lá dentro proporcionando saúde ao usuário. Todos os recursos que estamos vendo chegar para a área da saúde aqui na nossa cidade está deixando o cidadão pelotense muito animado. E o prefeito também não esconde a alegria em ver que essa área em Pelotas, que exige tanta atenção, está recebendo as melhorias que merece. Nós conversamos com o prefeito. Vamos ouvir. Nós estamos trabalhando muito desde o início do governo para que a gente possa melhorar o financiamento da saúde em Pelotas e, com isso, poder fazer os tantos investimentos que são imprescindíveis para melhorar essa área. Isso tudo se soma a outras iniciativas da Prefeitura também na área da saúde, como, por exemplo, o Mãe Pelotense. O Mãe Pelotense já é uma realidade a partir da capacitação de profissionais, agentes comunitários de saúde, agentes do programa Primeira Infância Melhor, que estão sendo treinados para que tenham a condição de abordar as famílias com um enfoque também na questão da gravidez, né? Reconhecer aquela mulher que esteja no primeiro mês de gravidez ainda, para que desde o início da sua gestação ela seja acompanhada. Isso tudo, nessa parceria que estabelece, garante melhorias na saúde de Pelotas, com os recursos que vêm do governo federal, com os recursos do governo do estado, com a licitação da unidade de pronto atendimento que nós vamos construir na Bento Gonçalves, já em andamento. Tudo isso nos apresenta aí com muito entusiasmo que a saúde de Pelotas já está e vai melhorar ainda mais. E um tema que vem sendo bastante discutido aqui em Pelotas e que também foi bastante trabalhado nesse mês é a mobilidade urbana. Reuniões, grupos de discussões, seminários e outras atividades estão analisando o tema. Nesse mês, a Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, em parceria com o Laboratório de Estudos Urbanos, Regionais e Ensino de Geografia da Universidade Federal de Pelotas, promoveu uma palestra com o professor da Oxford Brookes University, Tim Jones, para saber as melhores alternativas de se incentivar o uso da bike, como meio de lazer, mas principalmente como meio de transporte. Nós conversamos com o Tim e ele nos fez uma avaliação da cidade em relação à mobilidade urbana. Vamos ouvir. I think Pelotas is still at a very early stage in its development of a cycle system that would encourage the majority of people to use for short journeys. Ele acha que Pelotas ainda está num estágio bem inicial no desenvolvimento de um sistema cicloviário que vai encorajar a maioria das pessoas a usarem a bicicleta no seu dia a dia. The signs that the municipality is making steps to progress cycling. Mas tem sinais de que a prefeitura está tomando passos para progredir no encorajamento do uso da bicicleta. And it seems from last night's presentation and the mayor's declaration that the mayor is very, very serious about embedding cycling into the city planning, into the transport system. E parece pela nossa apresentação de ontem e pela introdução que o prefeito fez à nossa fala, que a prefeitura está comprometida com essa ideia de incluir a bicicleta como meio de transporte nas suas diretrizes de planejamento e projeto do espaço urbano. And I think that the city's got huge potential to encourage cycling for short journeys because it's flat, it's dense, people live close to where they work,
And the climate, the temperature is good for cycling. Então, mas ele também acha que Pelotas tem um potencial enorme para o uso da bicicleta para distâncias curtas, né, por volta de 6 quilômetros, porque é plana, a topografia é bem plana, porque tem uma densidade demográfica que auxilia, né, no uso da bicicleta, e porque o clima não tem grandes extremidades, é um clima bom, né? O tempo é bom para usar a bicicleta. Tá, e por onde ele acha então que a gente deve começar? Por onde Pelotas deve começar? A gente já está dando os primeiros passos, vendo que a prefeitura está interessada, e o que pode ser feito então? Okay, well I think you need to think of a strategy for the city, so to plan a cycle network on a city level. Ele acha que tem que começar pensando numa estratégia geral para a cidade, planejar um sistema cicloviário estratégico na escala geral da cidade. And then you need to prioritize which parts of the network you're going to develop first. E aí priorizar que partes dessa rede cicloviária vai se desenvolver primeiro. And then to use the PAC Mobilidade money to focus on a very high quality part of the network, like one strip, if you like. E aí usar o dinheiro do PAC Mobilidade para focar em um trecho desse sistema cicloviário e fazer um trecho modelo, com todas essas lições que a gente ficou discutindo ontem e hoje. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Calçada limpa é calçada legal. Deixe as nossas ruas mais bonitas. Campanha Calçada Legal, uma iniciativa da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de Pelotas. Apoio Prefeitura de Pelotas. Todos sabem que a água é um bem natural que está em escassez no planeta. Então, quando você deixa a torneira de sua casa aberta, além de desperdiçar água, você joga pelo ralo seu próprio dinheiro. Prejudica a natureza, o futuro do planeta e da humanidade. Seja responsável, faça a sua parte. Economize a água. A cidade e o planeta agradecem. Uma campanha Prefeitura Municipal de Pelotas e Sanep. Bom dia, estamos de volta com Cidade da Gente. Além disso, né, a gente tem agora, tivemos no mês de junho, uma importante reunião com as secretarias que se envolvem com a questão da segurança. E é importante ressaltar, segurança de combater criminalidade ostensivamente, perseguir criminoso e desvendar crimes, né, investigar, são tarefas do governo do Estado, com a Brigada Militar e com a Polícia Civil. Não pode o prefeito querer se arvorar aqui e iludir a população dizendo que ele vai resolver este problema de segurança no que se refere às atribuições que são da Brigada Militar e da Polícia Civil. Isso nós temos que reclamar do governo do Estado e chamar o governo do Estado e o governador à sua responsabilidade para atender a nossa comunidade. Mas a gente está, sim, articulando com as secretarias de Justiça Social e Segurança, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que lida com a iluminação pública, com a Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, que tem os agentes de trânsito, um pacote de ações aí, na verdade, né, uma série de ações articuladas entre as secretarias que tenham efeito na prevenção da violência. O papel da Prefeitura, na minha ótica, é esse: prevenir a violência, não deixar com que as crianças estejam sob más influências, ou seja, tendo atividades no turno inverso que a gente quer incentivar, né, atenção de saúde adequada, especialmente para as crianças em idade escolar, para aquelas que tenham dificuldade de aprendizagem tenham um tratamento adequado. A Secretaria de Justiça Social colocando as assistentes sociais muito próximas das famílias, naquelas áreas mais carentes, onde há problemas de desestruturação familiar, quer dizer, todo esse acompanhamento do poder público para evitar com que o cidadão possa estar mais suscetível à violência. Essa é a grande tarefa da Prefeitura e do Prefeito. Por isso a gente está articulando com essas secretarias esta rede integrada de ações que ajude a combater a violência aqui em Pelotas. E, além disso, claro, procurando ferramentas como, por exemplo, o policiamento comunitário
que é da Brigada Militar, mas que tem a participação direta da Prefeitura. A gente está buscando, junto ao Estado, as bases de policiamento comunitário para colocar nos bairros onde há maior índice de violência, que deverá se inserir dentro desse contexto de rede integrada de ações da Prefeitura, porque não basta colocar o policiamento comunitário, a gente tem que integrar outras ações de saúde, de educação, de assistência social, para ter uma presença firme do poder público nessas localidades. A gente está articulando as ações e tenho certeza que vão poder dar bom efeito para a nossa comunidade. Então, convido a que participem, né, que nos ajudem com tudo isso a construir uma cidade melhor para todos, né, Pelotas com que nós sonhamos. E nós ficamos por aqui com o Cidade da Gente. Na semana que vem, primeira semana do mês de julho, a gente fala mais outras notícias que aconteceram aqui na cidade, bem importantes para o cidadão pelotense. Até o próximo fim de semana. Bom dia!